Olá, amados, graça e paz. Mais um dia, até aqui nos sustentou o Senhor, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai. E assim seguimos como imitadores, através do seu Espírito, perseveramos, porque Ele nos sustenta, a nossa confiança está nele, porque a única forma de alcançar os frutos de justiça, alcançar o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, me faz andar em passos verdejantes, em águas tranquilas, sua vara e seu cajado nos consolam, pelo que não tememos mal algum, né? Ainda que andamos pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temeremos, ele dá ordem aos seus anjos. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Perseveramos, porque Ele nos sustenta, porque Ele é aquele que nos aperfeiçoa a toda boa obra, do qual o Pai agrada e recebe os louvores e adorações, porque Ele vê que através das atitudes há perseverança, há a devida obediência e reverência ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a qual aquele que honra o Filho honra o Pai, porque o Pai agrada. Aquele que obedece, o Pai agrada, porque ele diz: fazei tudo o que ele disser, este é meu Filho amado em que me regozijo. E aquele que faz a vontade do Pai, ele é um irmão, a família, aqueles que fazem a vontade de Deus, né, o irmão, a irmã, será a mãe, a unidade da fé. E aqueles que obedecem o que o Pai disse, este é meu Filho amado que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Além de um irmão, ele é um amigo na diversidade. Ele não tosqueneja, ele é aquele que nos mantém, aquele que nos sustenta, ele é a força de nossos braços, ele é a mão poderosa que despedaça todo o jugo. A unção, que é um escudo e broquel, a verdade para aqueles que nele confiam, uma torre alta. Nós seguimos aquele que veio do alto e adentrou novamente o alto dos céus. O Verbo que se fez carne, habitou com graça e sabedoria, fez os grandes feitos que nenhum sacerdócio, segundo o tabernáculo terreno, havia feito. Ele é o nosso tabernáculo celestial, do qual a Bíblia diz que desde que tirei do Egito, vem habitando de tenda em tenda, em tabernáculo. Poderá o homem construir casa, edifício para o Deus vivo? Sua morada é celestial, sua morada é santa e pura, mas é um coração contrito e arrependido, ele diz que não despreza e faz morada nestes. Do qual ele disse: o meu povo cometeu 2 crimes. Rejeitaram a minha própria fonte de água viva e cavaram suas cisternas rachadas que não retêm a água. A água é a sua palavra, que é viva e eficaz, do qual ele dizia para aquela mulher samaritana que se ela conhecesse aquele que tinha a água que lhe desse, que nunca mais ela teria sede, mas ela estava acostumada à sua fonte, era aquele poço que Jacó havia perfurado, justamente as cisternas rachadas que não retém água. E Jesus disse: se ela conhecesse aquele que é a própria palavra, ela beberia daquela água e nunca mais teria sede. Pelo contrário, seria uma fonte a jorrar, porque aquele que permite a habitação rica
da palavra na tábua de um coração de carne, produzindo frutos dignos de arrependimento, com um coração contrito e arrependido, um coração de carne, com um novo espírito reto e inabalável. Estes são aqueles que anunciam a verdade, aqueles que a sua boca jorra o que o interior está cheio, a água, a palavra que é viva e eficaz, como uma fonte de água viva, a jorrar as águas cristalinas, direto do trono, porque nós buscamos da sabedoria antes mesmo do princípio, nós buscamos na origem, do qual Cristo, o ungido de Deus, do qual ele disse: Pai, me glorifica assim como o Senhor me glorificava desde quando estava contigo, quando ele estava na origem, antes mesmo de ter formado tudo que foi formado por ele mesmo e pela submissão do coração. Ele herdou tudo do Pai. Tudo que foi dito na antiga aliança, seja na lei de Moisés, seja nos salmos, seja nos provérbios, nas lamentações, nos cantares, está dizendo a respeito do Filho amado, do qual se cumpriu quando pregado ali naquele madeiro no monte de Sião, onde ele passou pelo batismo de fogo, aonde o príncipe dos príncipes, Israel, príncipe El, Deus, o príncipe de Deus, foi ungido como rei, rei dos reis, senhor dos senhores, senhor dos exércitos, aquele que seu exército juntamente com ele não tosqueneja, ele nos guarda, nos livra do vil tentador, ele é aquele que nos protege, ele é aquele que nos concede vitória sobre o adversário todos os dias, quando perseveramos, porque aquele que estiver santificando, santifique-se enquanto há tempo, aquele que estiver purificando, purifique-se enquanto há tempo, aquele que estiver na imundície, porque a Bíblia diz que há quem se considera limpo e não lava da sua imundície, porque não alcançou a palavra que santifica, que purifica, passou por meramente doutrinas humanas, batismos de exteriores, que lava só o exterior, do qual em Gálatas está escrito que eram simplesmente doutrinas, como as tradições judaicas, até que fosse instituído a nova ordem, da qual nós estamos vivendo nos últimos tempos. O ungido de Deus governando com um cetro de ferro, despedaçando todo o barro, porque ninguém pode contender com o seu oleiro. Somos ministros de uma nova aliança, calçando os pés na preparação do Evangelho, manejando bem a espada, a verdade, tanto na defesa como no ataque, cingindo ela a cintura, o herói, revestindo da couraça da justiça, cingindo os lombos com a verdade, a cintura, revestindo do capacete da salvação, usando o escudo da fé com o qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno. E em mais um dia que vai se finalizando, perseverai na fé, na caridade, na piedade como fonte de alegria. Jamais utilizai como fonte de lucro, porque de graça recebeste, de graça ofertaste. Estamos como colaboradores, obreiros colaboradores para o reino dos céus. Cada um, segundo o Espírito, atribui os dons as variedades de ministério, assim como as variedades de dons. Cada um exerça com direito, com a justiça, com a equidade,
com responsabilidade segundo o Evangelho, que é o alicerce lançado, né, o alicerce verdadeiro. Fugir de todas as tradições humanas, todos os empréstimos culturais que nada lhes acrescenta, assim como eram as tradições judaicas, assim como é a tradição que vem segundo os pais, né, segundo os avós, porque somente um que é o elo da perfeição, o único mediador entre Deus e homens, o único bispo e bom pastor das ovelhas que são do seu aprisco e ouvem a sua voz, aquele que rasgou o véu, e através dele temos acesso ao grande sacerdócio da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, trouxe pão e vinho, o maior, abençoou da promessa semente de Abrão, porque não se achou outro maior. O unigênito do Pai, que nos adota como filhos, aqueles que estavam como filhos bastardos, e aquele que é irmão de Jesus se torna filho do Deus Altíssimo. E temos ainda, além de um irmão, um amigo na diversidade. Assim perseverai, buscando o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Só há um mediador do qual nós devemos perseverar, sendo imitadores de Cristo. Porque já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Através do seu Espírito produzimos as boas obras. Obras de justiça juntamente com a fé caminham lado a lado e acompanharão a nossa alma para aquele grande dia, onde então ele se revelará a nós face a face. Aleluias, ou glórias a Deus. E em mais um dia perseverai, segundo a fé, segundo galardoador é aquele que contempla, do qual ele disse: outra vez vereis a diferença dos que servem o tissadico e o justo, e os que servem o rachão e o maldoso. Outra vez vereis aqueles que dizem que servem e não servem, né? Dizem que são e não são. Porque Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir os que dizem que são sábios. Ele pega as coisas fracas para confundir os que dizem que são fortes. Aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Mas aquele que se tiver de gloriar, glorie antes em vossa fraqueza, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Porque ele disse: a minha graça lhe basta, é na sua fraqueza que eu lhe aperfeiçoo. Aleluias, ou glórias a Deus. Em mais um dia, é nesta fé, nessa perseverança, vigilante, orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.